Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o 25º episódio do nosso Lookcast. E hoje, diferentemente dos últimos 24, a gente vai entrevistar agora não só um convidado, a gente vai entrevistar dois convidados, uma dupla, melhor, um casal que é uma dupla também. E tem história para contar aqui para vocês. Então recebo aqui com muita honra eles que são Sterlane, falei certo? Isso, falou. E André, que são os idealizadores, os fundadores da melhor, que ninguém me escute, mas da melhor casa de pães especiais de Maceió, do Norte. Muito obrigado, um prazer receber vocês aqui. A gente já vinha conversando, eu digo, preciso levar esse pessoal aqui para contar suas histórias. É uma história dupla, Sim. né? E a gente sempre começa assim. Aqui vai ser um pouco diferente, porque senão a gente vai passar a noite toda conversando das histórias. Verdade. Mas onde a confeitaria entrou na vida de vocês, e o Lógico por Educação, eu vou começar pelas damas. Primeiro, Sterlane, conte um pouquinho aí sua história, como é que você entrou na confeitaria e como é que a confeitaria entrou na sua vida, né? Então, né, é meio que de paraquedas, né? E, primeiramente, obrigada pelo convite. Me senti muito honrada, eu e André, né, de estarmos aqui. Eu que acompanho os podcasts, sempre vi o pessoal e eu, que legal. E hoje estar aqui é muito bom. Mas foi meio que de paraquedas. Eu sonhava com uma área totalmente diferente, né? Eu sonhava com a área de enfermagem. Estudei 2 anos para isso. E por 2 anos consecutivos eu tive problemas com o vestibular. Um por doença e outro pelo falecimento do meu pai, na ocasião do vestibular. E aí, pouco depois, eu acabei passando em um curso de alimentos na UFCISAL, né? Na época, era um curso de gestão voltado para a área de alimentos, um curso novo. Eu acho que minha turma foi a 2ª ou a 3ª turma. Tá. E eu acabei fazendo naquele momento mais para preencher o vazio, né? Não era seu objetivo? Não era o meu hora. objetivo, né? Eu ainda pensava em persistir na enfermagem, mas em meio àquela dor ali do luto, de tudo, minha mãe, não, vá, estude, faça alguma coisa para preencher sua cabeça. E acabou que eu cursei, né, esse curso lá na UFCISAL e acabei gostando da área. E nesse período, né, foi um curso de 2 anos e meio, acabou que surgiu um outro curso técnico em alimentos, voltado também, né, para esse universo da indústria. E isso começou a me chamar a atenção, e faço ou não faço, fiz, era uma prova. Fiz e não passei de primeira. Pouco depois a escola me ligou perguntando se eu ainda tinha interesse e eu fui fazer. Quando eu entrei nessa escola foi que meus olhos brilharam de vez, assim, para a nesse área. mundo do alimento. Isso, quando eu fiz o curso técnico em alimentos, aí eu comecei a ver o quão interessante era, né, a tecnologia por trás dos ingredientes, o processo, né, como era mágico você ver o alimento se transformar em tantas outras coisas. Então acabou que eu me permiti estudar e gostar daquela área, e assim foi acontecendo, quando de repente eu já me vi trabalhando na área. Eu já meio que saí do curso direto para uma vaga de emprego que surgiu dentro da própria instituição. Tá. E fiquei, né? Então, assim, eu digo que a confeitaria e a panificação, elas me escolheram. Eu não as escolhi, né? Então, foi puramente, assim, vontade de Deus, eu digo, porque eu fui resistente no início e certo dia eu aprendi assim, existe a questão da persistência e da teimosia. Eu poderia persistir até hoje em tentar cursar enfermagem, quantas vezes fosse necessário, como eu vejo tantas pessoas tentando medicina e não consegue, depois tenta de novo. Mas eu entendi que, para mim, a minha persistência já tinha chegado ao ponto, assim, de entender que, na verdade, o destino estava colocando outras coisas na minha vida e eu decidi agarrar. Entendi. Foi dessa forma. André, você também é desse universo, não? Eu sei um pouquinho. Eu sei da um pouquinho. História. Quando a gente tava lá em casa, eu fui aprender a fazer pão. E eu disse para a Esther, acho que eu vou para minha área mesmo, para o crescimento da do Norte. Que a sua formação não é... Minha formação é administração. Hoje, assim, a gente divide a do Norte de uma forma bem alinhada. Eu na parte da administração e a Esther no desenvolvimento de produto, né? Então, essa parte de confeitaria, panificação, parte de produção todinha é com a Esther. Certo, agora vamos lá. Como é que... Vocês estão casados há quanto tempo? 13 anos. 13 anos. Logo, você, quando
vocês se casaram, você já era do segmento que você é hoje. Isso. E André, administrador. Isso, já era. Vamos lá, vamos falar. Quando eu Estel, eu estava na graduação. Tá se Terminando. formando. Isso, terminando. Beleza. Exato. Aí vocês... A do Norte tem quantos anos? 5, porque nós abrimos na pandemia, mas como loja, 8 meses. Né? Eu comecei a conhecer, eu conheci vocês na pandemia. Isso, exatamente. Então, muita gente acha que a do Norte só tem esse tempo de loja aberta, Sim. mas não. Vocês é uma história então, antes. aí vamos Chega voltar, lá. que eu quero entender esse negócio aí. Quando foi que a Esther, profissional do segmento de alimentação, e o André, administrador, disseram assim, vamos montar do Norte? Partiu de que isso aí? Rapaz, assim, tem um versículo que a gente carrega, que foi o versículo do nosso casamento, que é 1 Coríntios 2, 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aquele que o ama. É a gente falando da do Norte, né? Que surgiu em 2020, mas em 2017, 2015, parece, eu fiz um planejamento a curto prazo, médio prazo, longo prazo. Coisa de administrador. Isso, sempre pensar no futuro. Sem planejar. Isso. E tinha mostrado para a Esther que em 2020 a gente ia iniciar nosso próprio negócio, cafeteria e panificação. Mas se for uma inspiração mesmo divina, ou uma coisa que você já tinha isso na A gente já cabeça e tinha botou no nos papel coração e determinando colocou um no meta? Porque papel. assim, eu sou de meta, tem que ter data. Sonho Não. tem que ter data. Mas não era nada assim muito intencional naquele Sim. momento, entendeu? Na minha família a gente sempre teve esse viés para empreendedorismo, na do André também, ele já trabalhou com o irmão, e sempre tinha uma história por trás. Tá. Mas assim, o estopim mesmo, né, que eu acho que é onde a sua pergunta quer chegar, foi no cenário da pandemia. Certo. No cenário da Sim. pandemia a gente teve corte salarial, aquela instabilidade toda. E aí, na verdade, eu fui fazer pão em casa meio que para matar a vontade, porque eu estava afastada, todo mundo trabalhando home Parada. office. E eu sempre gostava muito de fazer pão, tudo, fiz pão e um dia ele levou pro trabalho. Foi. Ele levou pro Antes da trabalho pandemia. dele durante a pandemia, Durante a porque pandemia. embora eu estava home office, as atividades dele permaneceram Entendi. presenciais, né? E aí ele levou pro pessoal do trabalho, no início o pessoal do trabalho começou a fazer umas provocações. Não, porque ela não traz para vender. Não, a gente libera, sem problema, que faça esse tipo de venda aqui. E aí daqui a pouco ele chega em casa. Rapaz, o pessoal quer mais pão. E eu disse, mas eu não tô fazendo para Eu tô vender, eu tô feliz, fazendo né? para preencher a cabeça Sim. de tanto ficar sozinha em casa. E ele já vendo... Não, Eu e já- ele... E eu pensando no que eu tinha anotado lá atrás, né? E ele, ó, será que é agora o cenário e tal? E aí, nisso, de forma bem despretensiosa, eu comecei a fazer uns pãezinhos para ele levar pro trabalho. Daqui a pouco tinha outra encomenda, daqui a pouco outra encomenda, e a gente, peraí. Acho que temos um cenário sendo construído aqui, né? E aí, em meio a esse cenário, né, nós tivemos uma reunião de família. No momento, até meu irmão estava comigo também, que também começamos a do Norte junto com ele. E a gente decidiu arriscar. Ele é tem a mesma profissão? É também do ramo? Do mesmo ramo que Tá. eu, né? Embora de formação bem louca também, né? Que ele é engenheiro eletricista. Mas também, hoje ele também atua no ramo. E aí a gente começou a do Norte dessa devolutiva do pessoal, do público, de dizer, olha, os pães são Pessoal da muito igreja bons. também, não foi? O pessoal da congregação que nós vamos, olha, os pães são bons, tudo. E querendo ou não, a gente estava vivendo um cenário difícil financeiro, né? Sim, Por conta sim. da pandemia. E eu disse, e é em casa, eu posso ir fazendo fornadas, tipo quinta-feira, terça, devagarzinho. Só que aí o devagarzinho virou, assim, algo, uma proporção rápida, sabe? A coisa foi para além do que a gente estava imaginando para o momento. Então, a gente pode dizer que foi um sonho que foi antecipado Isso. pela necessidade. Pela necessidade. E aí a gente teve que acelerar esse processo. E do nessa sonho. época a produção era só você ou o André sabe fazer algum pão? Não. Inclusive, o fato dele... Não, André, cada um no seu quadrado. A gente até tentou, tentou. Não foi por falta de... Mas eu Confesso disse, a você que veja eu bem. tentei. Foi, se Eu esforçou. tentei. Tem até imagens Tentei. sobre Tem isso, imagem. né? Mas Jogar graças aí na a Deus, tela. né? É Graças isso? a Deus que eu foquei da minha área, que hoje... Cada um no seu quadrado, né? Eu disse, não, tudo bem, vamos lá, deixe comigo, né? E aí, tudo era produção nossa, né? Então, meu irmão ajudava, a minha mãe, meu Deus, ela é nosso braço, assim, né, amor?
ajuda muito a gente até Esse hoje. apoio é fundamental. Né? Muito, muito. O apoio dela. E, tipo assim, vai dar certo, bora lá. E eu preocupadíssima com eles, coisas que são muito pé no chão. E um tanto medrosa. Tá. E ela, não, vai que dá certo, bora, vamos lá. Precisa de quê? Que eu ajudo. E investiu na gente também, financeiramente, ela investiu também. Então, ela foi uma baita de uma apoiadora nesse momento. E aí, a gente começou a fazer com o que a gente tinha em casa. Meu forninho doméstico, minha batedeira que eu ganhei de uma turma minha. Quando não era isso, eu salvava na mão os pães. E fui fazendo dessa forma, sem estrutura. Né? Sem estrutura ideal. Né? Sim. Quando você pensa em pão, em coisas mais complexas assim, você pensa logo em equipamentos mais robustos, né? Mas não, eu disse E às não. vezes isso trava você, porque tem gente que faz, não, eu só vou começar quando eu tiver um forno tal, quando só vou começar quando tiver uma maceira tal. E às vezes a vida empurra a gente na avó, meu irmão. Isso. Empurra do penhasco aqui, aprenda a voar. E você vai aprender a voar na queda, né? Exato. E foi mais ou menos, estou entendendo que foi mais ou menos isso que aconteceu com você. Assim. Foi dessa forma. E aí depois foram vindo as melhorias, né? Foram vindo as melhorias, a gente decidiu comprar uma maquinazinha melhor, mas ainda não era a ideal. Aí a gente conseguiu comprar um forninho melhor, mas ainda não era 100% ideal. Mas a gente conseguiu ir se performando devagarzinho e aprendendo, né? Porque é um aprendizado contínuo. Sim. E aí a do Norte se tornou o que é hoje aí, né? Já começou com marca, com nome já na cabeça? Do Norte já começou Então, sobre o nome, que é algo muito importante. Interessante. Muito curioso, importante inclusive. falar. Do Norte é o sobrenome do meu pai. Né? Meu pai se chamava José Carlos do Norte. E a gente perdeu o nosso pai muito cedo, né? Eu e meu irmão. Então, eu tinha 17 anos quando ele faleceu. Então, a gente, nessa mesma conversa lá no início que eu falei, a gente disse, que não me coloca, tal. Eu já tinha esse Instagram que a gente tem hoje, só que ele se chamava amor.pão, porque eu postava sobre as padarias que eu gostava aqui em Maceió, dava dica de pães, eu tava querendo meio que dar uma blogueiragem ali, sabe? Mas nunca tive muito talento, não. Mas eu tinha muita coisa guardada de informação sobre pães e eu queria, de alguma forma, compartilhar. Mas eu disse, não, nessa formatação a gente precisa de um nome. E aí, em conversa lá em casa, a gente disse, vamos homenagear a Painho, que né? foi através desse Instagram que o pessoal do trabalho viu. Isso, que eu fazia e pediu pão. Cada do Instagram que ela fez. Do Instagram que eu tinha. Que não era do Norte ainda. Não era do Norte, era amor.pão, amor e pão. Mas alguma coisa assim. Mostrava o pão que você fazia ou só mostrava o que você... Mostrava o que ela fazia, as padarias que ela visitava. Dava dicas, mostrava os pãezinhos que eu fazia em casa, nas aulas também um pouco. E aí a gente decidiu homenagear meu pai. Então todo mundo chega lá na loja às vezes e fala assim, por que do Norte? Vocês são do Norte? Era a pergunta mas a que eu gente iria tá fazer. no Nordeste. Não, do Norte é o nome do meu pai, só que a gente deu uma florida, colocou 2 T's pra ficar mais bonito, né? Pro marketing, uma amiga nossa que sugeriu, a Carol. E é isso, é o nome dele, é uma forma de olhar toda vez e lembrar, né, dele, pertinho de mim. Grande homenagem. Agora, esse período aí, em casa, passou toda a pandemia, assim? Toda a pandemia. Quer dizer, fomos para outro lugar, foi. Não foi? 2020, já saiu de casa para um outro 2020 ambiente. Foi no apartamento, o início, né? Foi quando fez o nome, tudinho. Aí em 2021 foi quando comprou a questão do forno, tudinho. Aí foi para casa da sua mãe. Foi para casa da minha mãe. Casa pequena. Não era apartamento mais. Não, era uma estrutura, uma casinha simples, né? Simples, mas já tinha a estrutura da produção. E aí já estava crescendo muito a questão do delivery. Então, assim, Vocês já entraram no delivery? Desde o começo? Porque já estava. Porque, na verdade, crescendo. por conta da própria pandemia. Foi. Sim, pandemia. Eu sempre digo assim, o crescimento delivery é um caminho sem volta isso. que a pandemia acelerou mais esse processo. Era a única forma que tinha das pessoas conseguirem pegar os produtos, né? Era a gente levando. Então, a gente meio que teve que se adaptar ao delivery assim que começou. Aí foi para casa, depois foi para Feitosa, que a gente primeiro andar, a gente morando em cima, a do Norte embaixo. Só que a gente não conseguia ter aquela dedicação 100% a do Norte, né? Aí depois de lá foi quando o Lucas Porque vocês já tinha atividades paralelas, no caso. Sim, tínhamos bastante atividades paralelas. Ele no trabalho dele, eu no meu trabalho, né? E era que meio que me dividindo em várias ao mesmo tempo, né? Então era muita coisa acontecendo, que foi um período muito importante,
onde meu irmão com a minha cunhada tocaram praticamente a do Norte na parte da produção. Então, ele se dedicou bastante à loja. Era ele que aparecia até nos stories, compartilhando, né? Mas tudo mudou no ano passado, né? Foi. Depois do cenário que o André viveu de ter saído do trabalho dele. Sim. E aí, em meio a esse cenário que ele saiu do trabalho, a gente disse, não, agora a gente vai se dedicar ao nosso sonho. De fato, a ele. É como se fosse assim, tivesse 2 períodos a do Norte. Tá. Um período que a gente iniciou no apartamento, foi para a casa da minha sogra, lá na Jaqueira. Depois foi para o Feitosa. Do Feitosa, o meu cunhado foi para o Pulso, próximo ao Senai. Aí, de lá, deu uma parada. Parou. Aí Paramos por um ano, eu acho. Aí um ano foi. Aí o meu cunhado foi focar em outro negócio. Tá. E pronto. Aí a do Norte parou, ficou um ano, 2023, exatamente, 2023 para 2024. Quando foi em 2024, foi quando eu fui, por questão política, desligado da instituição. Você? Eu, exatamente. Tá. Foi em agosto. Aí em agosto foi quando eu falei com o Esther, que eu ia ficar um mês de férias e não queria mais abrir, trabalhar para ninguém, queria abrir o próprio negócio, que era um sonho tudinho, e eu tinha lá o planejamento tudinho, tinha colocado diante de Deus, e comecei a pesquisar a questão de algum segmento. Aí foi quando a Esther falou, por que a gente não volta cá do Norte? Eu falei, irmão, embora aqui, viu, Flávio? Houve naquele momento um impasse um pouco assim, porque eu tive muitos receios de abrir uma loja. Você que está aí no mercado, você sabe que não é um mercado fácil, né? E o ramo alimentício é um ramo cheio de desafios, né? Tem muitas legislações, muitas questões importantes por trás. Então, ao mesmo tempo que a gente queria arriscar, a gente tinha todas essas problemáticas ali por trás, de saber se a gente estava tomando a decisão correta, sabe? Aí quando foi em agosto do ano passado, 2024, foi quando a gente começou a retornar cá do Norte, né? Que aí já não estava mais com o meu cunhado, estava eu e Esther. Aí foi quando a gente começou com a rescisão, tudinho, comprar os equipamentos, reiniciando o projeto novamente e o sonho que estava no coração de Esther. Não passou na cabeça de vocês fazer outra coisa? A do Norte era o seu... Eu tô achando que você puxou... Você quem puxou muito esse negócio. Puxei, porque assim... Não é porque estou na frente... Querendo ou não, interrompendo, querendo ou não, assim... Todo mundo tinha o seu certo, seu fixo, seu emprego. A gente entra numa zona de conforto, porque dá para resolver isso aqui. Vocês passaram um ano com a marca parada. E, de repente, o mundo dá vira de cabeça para baixo. Você não tem mais a zona de conforto. Agora você se pega. E agora o que a gente vai fazer? E a primeira opção que chegou na cabeça de vocês foi a do Norte. Aí surgiu a oportunidade de emprego, tudinho. Só que aí eu disse, não, vou agora focar no meu. Porque eu já era consultor, tudinho, tinha experiência. E assim, é porque eu estou na frente dela não, mas eu sabia o talento que eu tinha do meu lado. Sim. O potencial. Então assim, todas as vezes que eu olhar para ela, eu digo, rapaz, onde a Esther hoje está é pequeno. Ela merece mais. Aí foi quando a gente começou a voltar com a do Norte. Entendi. Aí a gente começou delivery. Aí quando foi em setembro, eu disse, vamos abrir a loja. Aí ela continua. Aí ela disse, não, agora não está muito novo. Eu disse, vamos abrir a loja. Ele é muito louco, assim, muito... Mas um muito empreendedor... loucão, mas é isso. Se você olhar a história de todo mundo, ninguém foi... Não, vamos fazer assim. Pois exatamente. Meteu o louco e vamos abrir a loja. Exatamente. Então, eu fiquei meio assim. Eu disse, meu Deus, eu tô pronta para lidar com o cliente frente a frente. E estar sujeita, de repente, a N coisas, né? As críticas, mas também os elogios, as cobranças, né? Porque sempre vai ter... Então, assim, foi naquele momento que a gente realmente teve que ver se era isso mesmo que a gente queria, né? Pra conseguir colocar no... Agora deixa eu fazer uma pergunta pra você, Esther. Sim. Se fosse você, Esther, que tivesse sido desligada do seu negócio, você abriria do Norte? Sim. Mas você fala isso hoje? Falo isso hoje. Mas naquela... que você ainda continuava com o seu negócio. Isso. Ele tinha perdido dele. Isso. Vamos inverter esse quadro. Isso. Se fosse eu, era a minha primeira opção. Com certeza. Com certeza. Porque uma coisa que eu falo muito hoje é porque tudo que envolve lá do Norte, né? A produção, os produtos, enfim, todo o conhecimento estava comigo. Sim. Então, eu não poderia estar inteira
E ainda não estou inteira para do Norte hoje. Então, isso me incomoda. Imagina. Então, assim, eu me dou o máximo pela do Norte, né? Estudo, pesquiso, estou o tempo todo ali conversando com o pessoal da produção. Mas eu não consigo hoje estar inteira para do Norte. Mas se eu tivesse no lugar dele, né? Com certeza, porque todo o conhecimento que eu tenho ia vir à tona em prol dela, né? Do negócio que vocês entendem, que sabe fazer muito bem. Isso. Né, que já teve que a gente chama já teve a experiência, né, tem um nomezinho que uma semente ali, e a gente sabe que vai dar certo, porque já deu certo no negócio que a gente fez em casa, não tinha equipe, era você que fazia, você que fabricava isso, e esse processo de criação, vocês, vamos falar de cardápio do Norte, quem escolhe, quem manda, quem desenvolve? Sou eu quem penso, né? Justamente por ser a pessoa que é mais da área, né? O André cuida muito dessa questão da administração, de estar ali por dentro das finanças, e eu fico pensando, né, no que eu vou lançar, qual o sabor, o que é que vai agradar. Eu já tenho N coisas que quero colocar mais pra frente no cardápio. Só que o nosso estilo de negócio também é um pouco diferente do que o pessoal está acostumado. A gente trabalha com pães artesanais, né? Então, a gente trabalha com fermentação natural. Assim, a gente não vê muito no mercado específico como vocês são. Isso, exatamente. Então, assim, até nisso, eu tenho que ter muito cuidado do entendimento do que eu estou ofertando. Se o pessoal vai entender que aquele pão ele vai ter um sabor levemente ácido, um miolo mais gelatinoso, né? E eu não consigo abrir dia de segunda, porque segunda eu estou produzindo, porque é fermentação longa. Então, tudo isso, o pessoal, por que vocês não abriam de segunda? Porque no início a gente abria às 10, por que vocês não conseguem abrir cedo, 6 horas da manhã? Porque é um formato de padaria diferente, né? Então, eu preciso respeitar muito esse processo da fermentação. Então, alguns produtos que eu quero ofertar também mais para frente, eu vou estudando, eu vou colocando para degustação, eu vou vendo se o pessoal aceita, o que é que eles acham. Isso aí, eu acho essa ideia fantástica de vocês. Essa coisa da degustação, sabe? De você pensar assim, não, vou fazer, que é um investimento de tempo e material para saber se o público vai gostar. Eu acho que a gente erra muito menos. Eu falo por vocês. Né? Eu imagino na cabeça de vocês que se ninguém gostar ou se a maioria não gostar, eu não coloco no cardápio. É diferente de eu investir na produção, colocar lá e o público dizer não é que seja ruim, mas não agrada o paladar, porque a gente tem que eu digo a gente enquanto produção, a gente tem que analisar todo o contexto. Público. Eu estava conversando mais cedo com uma pessoa hoje que disse assim, um produto que eu trabalho, que é um doce de leite, ele disse assim, o doce de leite de vocês, que eu trabalho com a Áurea, ele é menos doce do que um doce de leite aqui. Mas é porque o paladar do nordestino é uma coisa que é diferente do paladar do sul. O paladar do sul não gosta de muito doce, do nordestino gosta muito doce. Então, eu acho que tudo isso entra no contexto de quando você vai... A criação de um cardápio, eu acho que é um trabalho gigantesco. Você entender como é que o seu público vai receber aquilo, né? Isso, porque são muitos fatores, né? Você tem que conhecer bem a região que você está, né? Qual vai ser o seu maior fluxo de clientes, se mulher, se homem, se criança? Parece besteira, mas isso é muito tudo isso complexo. interfere a idade, né? Porque vocês medem tudo isso? Eu tento verificar tudo isso. A gente tem no sistema. E quero até parabenizar os clientes da do Norte aí, porque feedback vem, viu? Da mesa de degustação. Vem com força. Isso é perfeito que vocês fazem, cara. Isso é que acontece. Na degustação acontece muito também de a gente não só colocar o que tá para lançar, mas para o que tá lá para vender. Sim. Então o cliente que talvez a pessoa não tenha experiência de não ter comido. Porque não sei se será que eu compro. E essa coisa da degustação, cara, é um investimento tão pequeno pro retorno que... Exatamente. E como nós estamos chegando num bairro que não tinha muitas padarias, assim, não pelo menos próximo. E que o tipo de negócio que a gente trabalha tem muito aqui na Ponta Verde, aqui por baixo, né, nessa região, né, mais turística, enfim. Mas a gente quis vir pro tabuleiro, a gente quis ser referência lá no tabuleiro. Vou fazer uma pergunta a vocês. Vocês se acham uma padaria?
Eu não acho que vocês são padaria. Foi bem profunda a pergunta. Então, é interessante isso, porque acho que o André lembra. Eu não quis colocar o nome padaria. Não, vocês não são padaria. É isso que eu ia dizer. Hoje eu entendo, Flávio. Hoje eu entendo. E veio dela disso. Quando... não, botar o nome padaria, tudinho familiar, tudinho. Sim. E a Esté dizia, não vamos colocar padaria. Eu fui bem É incisiva do Norte, nisso. pães artesanais. Exatamente. E agora vocês são uma boutique de pães. com o meu conhecimento Vocês não são uma padaria. de Pafipã, tudinho, tal coisa. Aí a minha mente abriu. E eu disse para ela ontem, isso foi ontem. Eu disse, Esté, de fato, hoje eu entendo o que você falou. Muita coisa que eu tentava explicar para ele, às vezes ele dizia, não, mas vamos lá, tal, um dia você vai entender o conceito. Ela novo, né? Um dia você vai entender onde eu quero chegar. Mas assim, graças a Deus a gente conversa muito e a gente se entende bem, né? Que é muito importante na sociedade em casal. Rapaz, é a próxima pergunta que eu vou fazer. Pois é. E aí eu falei para ele na época, que nome a gente coloca só do Norte? Não, só do Norte não vai comunicar o que a gente é. Sim. Tem que ter ou panificação... Se você colocar só do Norte, eu pensava que vocês iam vender coisa do Caxias do Pará. Exatamente. Aí eu disse, não, a gente tem que colocar alguma coisa. Eu disse, mas eu não colocaria padaria. Aí ele, por quê? Eu disse, porque padaria vai chamar muito cliente que não é o nosso cliente. Vocês não fazem pão francês. Exatamente. É um dos recordes de pergunta lá. Tem pão francês? Tem pão... E assim, eu quero vender pães salgados, pães cascudos, mas não vai ser o pão francês. Vai ser uma baguete francesa, né? Vai ser um pão italiano, com provolone. Já tô dando spoiler aí dos nossos próximos produtos. Vou saber. Dos nossos próximos produtos, que hoje eu ainda não oferto por conta da minha estrutura que eu tô montando ainda, mas vem aí. E aí eu disse, não, vamos colocar pães artesanais. E eu sempre converso quando eu tô lá com os clientes, né? Eu até já fiz histórias sobre isso. Gente, mas o porquê artesanal? O artesanal, ele é o oposto do industrial. Sim. Né? Teoricamente, passa isso na então, cabeça. assim, não me preocupo de estar colocando conservante para durar muito tempo, né? Nenhum tipo de aditivo. A questão de usar o levain, que é o fermento natural, que vai trazer mais propriedade nutricional para o pão, né? Quem tem problema mesmo de digestão por conta do glúten, não o celíaco, né? Que o celíaco não pode comer de jeito nenhum. Exato. Mas quem tem dificuldade de absorção, né, do glúten, algum mal-estar, esse tipo de pão já não vai ofender tanto. Então, é isso que eu tento explicar. A proposta de valor que o negócio da gente tem. É perfeito. Eu identifico, por isso que eu disse a você, eu não acho que vocês sejam uma padaria. Isso. Eu também me enxergo assim. Quando você perguntou, eu disse então, né? Eu não sei se ele quer que eu diga que eu me sinto uma padaria, porque é exatamente essa questão. Então, você não vai ver, pelo menos não hoje, não é a minha mentalidade, colocar na do Norte... pão doce, pão francês, bolachas variadas, né? Não sei se daqui a alguns anos eu vou mudar esse meu pensamento. Mas não é bem isso que eu penso. Eu penso justamente desses pãezinhos mais, né? Eu penso muito no visual, na embalagem. Quantas pessoas passam lá, eu quero um pão para levar para presentear. Eu nunca imaginei. Foi, esse dia marcou com a gente. Marcou. Que é tão chegar lá, bonito. comprar para presentear. São mesmo. Isso. Rapaz. São mesmo. Eu queria levar... Um happy hour, hoje, um evento assim. Vou na casa de fulano, né? Que Isso. ele vai oferecer um jantar, que a gente vai ter um encontro lá, beber um vinho e tal. Você leva, é perfeito como presente aqui. E hoje já tá normal, mas a gente já tem embalagem, tudo. O pessoal compra para dar de presente. Isso, já estamos Exato. investindo mais nas cestas, né? Nessa questão de... Então, mais uma vez, reitero o que eu falei, que vocês não são uma padaria. Vocês são uma boutique de pães especiais. É isso. Inclusive, E posicionamento é uma coisa assim que eu sempre digo assim, se posicionem logo no começo, como vocês estão fazendo. Vocês se posicionaram logo no começo do projeto, de não colocar o nome padaria. Isso. Porque as pessoas que já identificam vocês, que já conhecem, sabem que lá não vai ter o pão francês. Eu sei. Eu sou consumidor. Quando eu tô lá por cima, eu passo lá e a gente se encontra de vez em quando. E eu sei que lá eu não vou achar pão francês. Eu nem pergunto se tem pão francês. Mas é uma coisa que eu entendi o que vocês são. Que esse posicionamento vocês precisam reforçar cada vez mais. Isso. É a minha opinião, o conselho que eu daria. De que vocês não são uma padaria. Isso. Entendeu? Que vocês são pães artesanais para momentos especiais. Isso. Né? Porque o produto de vocês, eu como consumidor, é fantástico. Obrigada. E quando eu posto, que o pessoal lá de casa vê, assim, passa lá.
Pois Passa lá. Salão do Norte. Eu não tenho como escapar. Pois é, e assim, e é isso que você falou, né? E a gente foi percebendo que o público foi entendendo e está cada vez mais entendendo, né? Então a gente já tem muito cliente hoje que chega lá bem específico. Eu quero sonho. Eu quero croissant. Eu quero isso. Já sabe que o que tem, né? Então o cardápio e a visão do negócio está ficando cada vez mais clara, né? A gente fica muito feliz porque foi um bairro que aceitou a gente muito bem. Eles disseram, inclusive, que estavam precisando, né? Que eu acho que a chave de abrir um negócio é você justamente atender necessidade. Exatamente. Nós estávamos precisando de algo assim aqui. Vocês encontraram a demanda e a demanda encontrou vocês. Foi o casamento perfeito. Exatamente. E hoje, quantos itens tem no cardápio de vocês? Acho que tem mais de 25 itens. E aí tem uns 50. Eu acho que não é isso tudo. É porque, assim, a característica da panificação é porque você consegue derivar algumas coisas. Então, por exemplo, você tem sonho, mas tem sonho de recheio. Isso. Então, cada um. Talvez ele tá pegando mais essa assim, questão. eu também estou entendendo geral, que né? cada No um geral, desses é um item, na minha opinião. Sim, Tipo, verdade. o sonho. Sonho de doce de leite, de Nutella, Sim. de Já tá morango, vendendo de ele. goiabada, de Detalhe. creme. Tem que fazer Então, assim, aproveitar. só o sonho. Então, assim, Já são quantos o aí? segmento é sonho, é um. Mas o subproduto E são no cinco. processo produtivo, cada item desse é um item exato. desse, que dá um trabalho, né? Um receituário, É. uma ficha técnica para Aí, cada produto desse. De raízes. Aí a gente tem de cenoura, de batata, de madeira, entendeu? Então, Eu no tô aproveitando a final, oportunidade para falar o que a gente vê. Lógico, mas agora é a Marqueteiro hora. aí. O momento é esse mesmo. Marqueteiro aí. agora aí é comigo. E é uma parte que ele tá mais no dia a dia, que é essa parte do cardápio, né? De ver as saídas, tudo ele tem E vocês esse olhar. hoje não tem mais só venda balcão, não é isso? Vocês já Não. fazem entrega. Hoje, Em estabelecimentos de alimentação também. Isso, os PJs, Isso. né? PJ. Hoje o nosso balcão tá com 50%. Do Da faturamento total. E os PJ a gente tá com 20% e 30% é o delivery. E interessante que quando a gente começou em setembro, retornamos, né? Era 100% era delivery, né? Quando a gente, 100%. 100%. Aí quando abrimos a loja, ficou pau, 50%. Foi mesmo, cara. Foi. Mas aí o balcão hoje está superando, está 50%. E os PJs foram uma grata surpresa, né? Foi. Porque, na verdade, a gente não tinha muita intenção. Não tinha, não passava, não estava no De projeto, no início, escopo de não. projeto de vocês. De início, No não. início não. Sim. De início, não. Então, eu falava muito pro André assim, e o André tinha essa visão de ir Eu atrás dos tinha- PJs. sim. Hotel, tudinho. Tá. Ele tinha. Só que ela sempre... Calma, calma. Quem mexe a massa sou eu. Nem assim. Né? Minha Quem preocupação, soma na sou eu. Minha preocupação também, Né? também. Minha preocupação também, na verdade, era de ser um crescimento saudável. Que eu conseguisse entender que estava crescendo, mas eu estava sob controle ali, entendeu? Então, não adiantava eu procurar meio mundo de cliente, ir atrás de vários PJs, mas e minha operação? Sim, Como é que ia se ficar? não tiver um Então, eu suporte sempre- atrás. E eu sempre, vamos lá, vamos devagar. E eu É falei que para ele... Se for do comercial, amiga, a gente quer vender Exatamente. tudo. Eu falei para ele o seguinte, vamos fundamentar a base, né? Focar na qualidade dos produtos e com o tempo a gente vai fazer barulho e as pessoas vão nos procurar. Sim. Eu tenho certeza. E foi dito e feito. Antes de abrir a loja. Antes foi de abrir a uma loja. semana antes. Vocês foram procurados? Um chefe nos procurou e ele falou que estava como consultor num restaurante e estava precisando de alguns pães assim, e perguntou se eu conseguia desenvolver. Inclusive, um dos produtos que hoje a gente vende super bem foi uma provocação que ele me fez, que é o grissini lá. Ele disse, poxa, Tá. foi. Eu disse, É poxa, o muito grissini, né? Ele disse, um grissini de queijo coalho, nananã. Eu disse, certo, chefe, eu vou testar, ele manda. Se você gostar, a gente... Mandei pra ele me respondeu assim, está irretocável. E era um Nossa. produto que eu não tinha feito. Beleza. Não tinha no seu cardápio? Não tinha. Não tinha. Não tinha. Foi uma provocação mesmo. Foi, Ah, ele tenta pediu uma ver. semana antes da loja abrir. Isso. Entendeu? A gente ainda abrir a loja. A gente passou a madrugada, Foi. inclusive, eu e Sara testando. A gente ficou até 4 horas da manhã. Foi. Meu Deus. Fazendo e Porque o testando. restaurante ia abrir dia 3, na terça-feira, Tá. a gente ficou no final de semana. Fazendo pra E a mandar. nossa loja ia abrir na sexta. O restaurante terça, a loja sexta. E aí a gente ficou o último
outro no final de semana, né, produzindo para o restaurante, cabe na Mas terça era e uma produzindo oportunidade. pra oportunidade. E hoje tá no cardápio. Hoje a gente Normal. fornece. Foi. Aí foi o que eu pensei. Eu disse, espera aí, a partir do momento que eu tô fornecendo pro PJ, por que não vender aqui? Claro. Foi. Eu disse, então vamos vender aqui, vamos ver a saída. Com o pessoal Só que aí como é ela, o ela mercado, deu uma né, modificada, né? Já foi. Porque cada um perfil, Pro da o perfil loja, do o consumo. tamanho é Tá, diferente, tá. né? Os sabor, sabores eu consigo já tem de fazer creme, outros. aí já tem o queijo. Já é diferente. Deixa o vendedor, deixa o É, vendedor é, vender. é, percebe se não foi Flávio, a Deixa o intenção. vendedor vender, deixa o vendedor E aí, vender. pronto. Aí vem a bola de neve, que chama, né? Um restaurante, daqui a pouco o mesmo chefe vai para outro restaurante, e aí ele gosta do que nós estamos fazendo no outro, e indica no outro, e daqui a pouco ele tem o próprio restaurante, começa a pegar com a gente também. Daqui a pouco tinham pessoas nos procurando, né? E eu disse só tenho a agradecer, porque assim, Deus foi se encarregando de colocar as pessoas Isso é um no problema caminho. bom. Ainda tem, né? amor, Isso é um hoje- problema bom. Hoje, tipo, eu digo Isso é um assim, problema o problema é bom. quando você Ah, abre a porta da loja e não cadê? chega cliente. Bate na né? porta, o cara não quer. Aí hoje a gente já tem, na nossa carteira de PJ, tem confeitaria, cafeteria, temos um restaurante. Mas a produção calma, ainda segura você ainda. Hoje um pouco menos, porque hoje nós temos uma equipe, né? Você já tem equipe, né? Então, Com menos de um ano. Tem exato. E hoje, quantos hoje eu funcionários consigo hoje? também, eu reconheço. Hoje eu entendo mais. Mas a gente é assim, a gente é Hoje animado. A nós gente é do estamos comercial. A gente... 5? 5. Você- 4 na produção, na frente me ajudando no balcão. Isso, estamos em Sem você ou com você? 100 mil. Sem nós Sem dois, né? mim. 5 funcionários. 4 produção Funcionários. e o balcão. Tá. Isso. Aí comigo no balcão 6, Mais um com e ela na sete, produção é. 7. Total Eu vou a 7. do Norte hoje de 2 a 3 vezes por semana, quando dá. Graças a Deus. Porque, assim, uma coisa que eu aprendi foi a ter que confiar na equipe. Ou então você vai endoidar. Como é que eu ia conseguir Não vai conciliar escalar a minha nunca, vida, né? É verdade. Né, que eu ainda estou hoje na instituição, Aham. dou aula, sou muito feliz no que eu faço lá Aham. também. E vivendo esse sonho paralelo que eu quis, né, junto com ele, ver crescer. Então eu disse, não, eu preciso de pessoas. Preciso de pessoas que cresçam junto comigo, que entendam a nossa visão, né? E aproveito até para dizer o quão importante eles são nesse processo Bom. do Equipe Norte. boa. Uma equipe maravilhosa. A gente fica Seus só- alunos? Maioria. Um é meu sobrinho Tá. e 3 são alunas. Não, se foi da família, sabia tem farinha na sabia veia. nem qual era a diferença da Ele? farinha, ele. Sabia nem qual era a Não, diferença. sabia não. Mas com uma Aí mestra chegou dessa. lá, exatamente. E uma das responsáveis hoje, né, pela produção lá, nunca tinha trabalhado com panificação. Tinha feito curso, mas não tinha trabalhado. Eu disse, não, peraí, vou pegar você aqui, que é a Sara. Eu disse, você vai aqui comigo e eu vou lhe... Que ela tá comigo desde o início. Ela com medo, mas eu vou dar conta. Vai dar conta, vamos lá, tudo. E é uma coisa engraçada, que a gente vê muitos empresários falando que, dificuldade de mão de obra, dificuldade No Brasil disso. todo disco disso. Essa é a fala. E eu não discordo. Realmente há uma dificuldade de mão de É obra. uma realidade. É uma realidade, né? A gente que está lá na ponta lidando Sim. com os alunos é o tempo todo recebendo mensagem, me indique, né? E às vezes tem muito aluno que quer empreender, né? Enfim. Sim. Mas eu também digo assim, que também cabe a cada empresário investir em novos talentos. O que eu Tem muita vejo gente boa, não muito... tem? Isso. E O que persistir. eu vejo muito é o pessoal querendo profissionais prontos. E existe um preço a pagar para Sim. você formar novos profissionais. Então, foi o que aconteceu com a gente. A gente pagou o preço de formar novos profissionais, né? Meninas, né? Que na grande maioria são meninas lá, que era o primeiro emprego, não estão, assim, ainda sentindo o que é que vão ser direito, mas que a gente via potencial. Pagamos o preço em que sentido? Porque vai errar, vai desperdiçar matéria-prima às vezes. Não Com porque custo, quer, né? mas porque está aprendendo. Isso. Mas você tem que enxergar aquela sementinha dentro da pessoa, sabendo que ali vai crescer. E você tá ali, né, podando e ajeitando e vai um dia florescer. Mas Então, eu acho que esse olhar que você está falando aí, você tem pelo que você exerce, né? Pela exatamente. sua experiência de sala de aula, de entender ali tem potencial, o olhar diferente. Pela Que talvez eu minha não teria, história- talvez o André não vai ter, porque a gente não... A gente, como tô falando como gestor e comercial. A gente não tem essa...
De você pegar uma menina que nunca fez pão e você entender que ali tem um potencial a ser explorado, parte disso é competência sua de ter formado. Isso, a sensibilidade do dia a dia, de enxergar, né? E também de me enxergar. Sim. Porque, assim, hoje eu vejo às vezes os alunos falam bem assim, professora, a senhora é tão talentosa, a senhora nasceu. Eu digo, não, senhora. Vocês não sabem a dificuldade que foi para aprender a fazer uma coxinha, para aprender a fazer uma florzinha de pasta americana, né? Sou grata até hoje a todos os professores que passaram por mim. Que muita gente desiste no meio do caminho. Exatamente. Você já teve vontade de desistir? Já no início eu dizia, não tenho jeito para isso, não é minha área, isso aqui não é para mim, eu não sou boa. Eu dizia desse jeito, eu não sou boa, não fica bonito, não tá legal. Mas aí é que vem, né? Você lê todo dia, testa, repete, estuda e vai, procura ajuda e humildade o tempo todo de saber que você nunca sabe o suficiente e continuar estudando até que uma hora aquele talento surge do nada. Por quê? Porque você se permitiu aprender, se permitiu ouvir, né? Quantas pessoas não disseram, repita, faça de novo e vai, né? Mas a gente tá aí. A talentosa tá há quanto tempo aí? Testando e aprendendo? 13 anos. 13 anos, né? Até um pouquinho mais, porque quando eu comecei mesmo na área, foi um pouquinho antes, acho que talvez uns 15, mas de profissão 13 mesmo. Então, passou muita coisa já nesse período, né? Ouvi muita coisa, participei de competição também, que também me forjou muito, porque eu não me via... Eu fui uma pessoa que eu sempre me coloquei, né, antes num lugar mais inferior, assim. Tudo, eu pensei que não era pra mim, que eu me colocava sempre que eu não era capaz. Eu já fui essa pessoa comiserável comigo mesma, sabe? E quando eu me vi nessas competições, por exemplo, que consegui conquistar algumas posições, eu disse, espera aí, não é que eu sou capaz, não é que eu consigo, né, superar os meus medos, os obstáculos. E aquilo que antes me causava medo, hoje eu consigo dominar e performando ali. Então, assim, é até uma mensagem, né, para quem tá assistindo, para não desistir. Né? É o caminho mais fácil de desistir, né? Sempre é o caminho mais fácil. Nunca vi um vencedor que desistiu. Pois é, exatamente. Né? Exatamente. Vencedor é aquele que não desiste. Mas trabalhar juntos, assim, marido e esposa, consegue separar PJ de PF, não? Tem que conseguir. Tem que conseguir. E conseguindo, ele chega lá em casa às vezes. Porque às vezes aí o amanhã. Ele é mais acelerado. Eu fico na do norte, né? Aí às vezes. Aí eu chego em casa, eu quero compartilhar isso, fiz tanto questão negativa quanto positiva. Aí às vezes ela diz, amor. Amanhã. Ela diz mesmo. Agora, se não. Eu acho que é um desafio. Ela assim, não desmerecendo. Diz, amanhã, não é assim. Sim. Amor, amanhã a gente conversa. No meu próprio não é esse bem. momento. Nesse momento. Isso. Aí, de fato, eu disse, rapaz, de fato, aí descarrega. Mas, assim, a gente tem um momento, a gente conversa, tudinho, aí não pode prolongar, né? Aí a gente sabe se separar. Mas não é fácil, né? Não é fácil, não. Porque você tá ali, uma mensagem no celular. Você tá como. aqui, daqui a pouco chega um comentário ou precisa de algum socorro. Então, a gente tá ali, um do lado do outro, a gente vai compartilhar. Mas existem momentos e momentos. E aí tem sabedoria para que as coisas, uma coisa não atrapalhe a outra, né? Graças a Deus, a gente começa assim a conversar, um pondera o outro e vai levando. André aparentemente é o mais otimista do casal. Sim. Mas André em algum momento teve assim, pensamento assim, que isso não vai dar certo. A gente fez uma escolha errada, a gente se precipitou. Nunca passou isso pela sua cabeça? Assim, de não dar certo, não, porque quando até eu conversei com a Esther de abrir, ela disse, não é momento. Eu disse, eu sei que é momento, não foi? Agora, eu só vou se você disser vá. Eu não quero ir sem o seu apoio. Até porque, um exemplo, ela não ia estar comigo. Ia ser a Saran, que hoje está. Então, ela ia desenvolver, mas assim, ela não ia estar todos os dias. Que até porque ela tinha um compromisso dela. Até porque, olhando em casa, eu disse, não, ela de fato tem que estar. Mas assim, eu nunca pensei, não iria dar certo. Tanto logo em 2020, quando estava comprando os equipamentos, na primeira versão da do Norte, meu cunhado pensou no forninho, foi, amor? Foi. Eu disse, não, compra um forno maior, compra aquele dali, que vocês não vão dar conta não com esse forno. E assim, quando eu penso nisso, eu já estava com a visão, então, agora... Eu acho que isso é instintivo de quem é. Porque assim, também eu
vai crescer, vai dar certo, porque não tem... Porque a gente quem faz dar certo, né? Isso. Tem situações na vida que dá errado porque a gente desistiu em algum caminho ou a gente duvidou da gente mesmo, né? Eu acho que eu tô falando na cabeça do gestor, não da confeiteira, né? Isso. Agora, assim, de eu pensar, de eu ter desanimado nesse caminho de 8 meses, 8 meses do norte, me parece que a gente já viveu uma eternidade já. Eu já parece que não tem. Parece que vocês têm muito mais. De você, vocês não fizeram um ano ainda. E você tá ali todos os dias, parece surgindo problema. Um fornecedor para pagar, tanta coisa para pagar, e você vendo a questão da precificação, você vendo uma coisa, vendo outra. E assim, as obrigações, que todo empreendedor no início sabe que não é fácil. Sim. E assim, você olha para dentro da sua casa, você tem a minha filha, tudinho, minha esposa preocupada, porque quando dá a farinha não, quando faz a primeira fornada, quando a fornada dá errado, você perde totalmente a fornada, aí você vem dinheiro, tudinho, aquela dor. Então assim, aí você vai, a esposa está preocupada porque perdeu, as meninas também produzem, fica preocupada. Então, emocional do carro. Aí você para, mexe com a família inteira, né? Aí você para o seu carro, o telefone tocar e grandes empresários, venha trabalhar comigo, lhe pago tantos. Então assim, você fica... passar na cabeça do André. Eu mesmo teve um dia que eu pedi força a Deus. Eu disse, Deus... É uma decisão. Né? Eu disse, Deus, não me deixa desistir. Eu disse, já disse para a Esther, não me deixa desistir. Porque minha vontade ali era dizer, estou indo agora. Mas ali eu disse para ele assim, eu disse, já eu te ligo. E desci do carro, abri a porta do norte, aí quando eu vi as meninas lá produzindo, feliz, olharam para mim. Vamos mais um dia de produtividade, André. Aí bora, produção. Bora, produção. Aí nesse dia eu entrei, me ajoelhei por trás do balcão e agradeci a Deus. Eu disse, Deus, eu não vou desistir. Mas eu acho que Deus faz isso para testar. E quando ele chega em casa desanimado, eu digo, segure seu sonho, meu amigo. Segure seu sonho. Eu fico brincando com ele. Eu digo, segure seu sonho aí. Deixa cair não, deixa a peteca cair não. Exatamente. E assim, e você vê a rescisão, tal, as contas pagando, tal. Aí eu dizia, Esther, eu quero dizer, segure seu sonho. Mas brincando, incentivando, né? E é uma coisa que ela me falou que nesse dia eu guardei no meu coração, eu disse assim, tem que ser você. E nesse dia eu nem sabia, eu estava tão desanimado, quebrado, preocupado. E ela disse, tem que ser você, irmão. Você vai levantar do norte. Que eu sempre digo assim, Frávio, eu sei que Deus tem um trajeto na minha vida e mais na frente eu vou entender muitas coisas, mas hoje eu confesso a você, eu estou lutando por um sonho da Esther. E ela sabe disso. Eu disse, não iria ser desligado de uma empresa onde eu trabalhava tanto, todo mundo gostava de mim, porque foi Deus que permitiu. Então, assim, hoje eu olho para o norte, então, assim, eu me sinto feliz, porque é o lugar onde a minha esposa se sente feliz. Então, assim, hoje, André, por que você fez tanto pela do norte? Porque 8 meses, não sei se pode cortar ou não, inicialmente eu não tirei R$1 de salário para mim, só colocando. E reinvestindo o meu dinheiro, e graças a Deus tem dinheiro que está para receber, vem tudo ali, e aquela preocupação, mas sempre na minha consciência. Do norte estou investindo no sonho da minha esposa. Sei que é meu sonho também, mas assim, é algo mais... Tem um significado diferente. Para mim não é uma empresa. Tá, é um projeto de vida. É um projeto de vida. É um projeto que está dando certo. Por isso está dando certo. Que eu olho e eu creio muito. No sonho que a Esther uma vez numa ação social da igreja, e ela falou algo. Ela disse, ainda vou ter uma padaria para fazer pães para doar para os moradores de rua. E eu acho que ainda a gente ainda vai chegar nesse ponto. Então, assim, quando eu penso no norte, eu penso muito em minha esposa. É isso. Esse é o propósito, né? É verdade. É um propósito isso.
Mas quais são os... Não sei se vocês podem dizer, mas quais são os projetos para do Norte aí, para um futuro? Então, nós temos muitos planos assim, né? Mas de ampliar a loja, Você fala de ampliar espaço? espaço, porque Vocês- hoje está apertado. Tá apertado. Já tá Tá, pequeno. tá. Produção... É porque a área de venda, ninguém consome lá. As pessoas Isso, pegam é. e vai. Mas Mas produção existe tá uma fora. demanda para consumo local A também. mesa. Pensou nisso? Pensamos nisso também a longo prazo. Tá no projeto. Mas os próprios moradores, né, os clientes lá ficam falando. Tem um cliente até que brinca com a gente, que ele tomou o cafezinho lá da degustação Aham, e faz, aham. enquanto você não vendeu, eu vou acabar com essa garrafa de café. Tomar seu Aí café ele- de graça. Ele enche o copo de café lá. Então eles ficam falando, poxa, 2 mesinhas aqui, tava tudo resolvido, colocava um balcãozinho. Então eles mesmos vão dando ideias. Só que serviço, né, de você Diferente. montar prato, tudo é outra pegada. Então, mais uma vez eu estou Calma. segurando um pouquinho aí, calma, que por ele a gente já tava fazendo também. Espera aí, né? Vamos crescer com cuidado. Mas a produção em si tá apertada, porque a gente tá atendendo os PJs, né? E aí a gente precisou também reinvestir em novas máquinas. Então a gente Aumentar pra escalar, pra poder escalar. Isso, a gente teve que colocar mais equipamento. Então tá começando a ficar apertado. Então um dos primeiros passos aí futuros, eu acho que vai ser a gente conseguir ampliar. A FIPAM deu... deu Oxe, esse Deu daí resultado. aproveitou a FIPAM mais que eu. Aproveitou a FIPAM. ele andava lá, quem andava... que andava- Quem viu Oxi. coisa na FIPAM foi Eu ele. disse, esse é o momento de eu mergulhar, Perfeito, fazer uma invenção. foi E eu perfeito. fiz, aproveitei, viu? Foi perfeito. Conheci Conversou as com padarias. fornecedor, Conheci, meu amigo. Rodou padaria lá, que eu Oxi, vi. então. não foi? bastante. As referências que eu tinha, que a Esté comentava comigo, a Esté, visite essa, visita aquela. Eu, olha, e eu voltei com outra mente. Foi. Voltei com outra mente. Clareou, assim. Foi. O que às vezes eu falava Mas é tanto. bom essa experiência de sair do seu mundo ali para outro lugar e ver o que é que o pessoal tá fazendo. Porque, infelizmente, é realidade, a gente tá num lugar pequeno que as coisas, quando vem acontecer aqui, já não tem mais graça em cantinho. Verdade. É bom que você vá para outro lugar para trazer. Verdade. Até porque vocês são... É como eu falei, vou voltar no assunto, nesse mesmo coisa. Vocês não são padarias, vocês são uma boutique de pães que precisa estar sempre vendo o que é que está a tendência, o que é que tá né, o que é que vem de inovação aqui, o que é que o cliente que o mercado está buscando. E eu acho assim, eu não vejo, e posso até ser ignorância minha, mas eu não vejo um outro local com o diferencial que vocês têm. E uma coisa que eu vejo que assim, parece ser uma filosofia de negócio de vocês, assim, padrão de qualidade de vocês, de todas as vezes que eu passei lá, comprei, levei, velho, ou tá igual, tá melhor. Que bom, Flávio. Muito bom Ou tá ver igual. isso. E eu acho que isso é muito da professora e, né, quem trabalha na produção que tá sempre... Isso. Eu sempre disse assim, para mim mesma e para o pessoal lá que trabalha comigo, as meninas, né? Eu sempre penso que quando o cliente vai pegar aquele produto, ele vai chegar em casa, ele vai montar a mesa e ele vai compartilhar aquilo em família. Eu tenho muito o pão como isso, como a experiência, como a memória, Exatamente. como aquele sabor, como aquilo que vai cativar a criança, de dizer, eu comprava sonho naquele lugar quando eu era criança, e a memória que eu vou deixar com aquilo. Então, eu sempre digo para as meninas, não é o pão pelo pão, mas é a experiência que aquilo vai provocar, né? De estar bem pincelado, de estar bem embalado, com volume legal, né? Então, assim, eu foco muito isso nelas. E, assim, não ficou legal, não vai para frente. Não vai para frente, eu digo direto, gente. Pessoal, isso aqui não tá no padrão. E bota fora. E aí, a gente, internamente, tem o nosso procedimento lá para a gente resolver o que vai fazer com aquele desperdício que tem diminuído cada vez mais, porque a gente está implantando melhorias contínuas, processos, exatamente. Mas no início, né, até a engrenagem girar e entender, às vezes, não, tá bom. E eu chegava lá e disse, não, tá bom não, tá legal não isso aqui. Nível de exigência massa. Exatamente. Chegou o dia lá da Esther chegar na padaria. E sair tirando pela prateleira. Tirou Sério? a linha raízes mesmo, tirou. Chegou ali assim. E eu ainda tirei foto. Vai dar um descontinho, né? Ainda tirei foto, disse, vou registrar, para isso ser um memorial pra gente, para isso não se repetir. Estão com alguma dificuldade? Estão com dúvida em alguma coisa? Vocês podem perguntar e a gente tira a dúvida.
Mas pensem que as pessoas estão pagando por isso aqui. Então, elas precisam pagar pelo que há de melhor. Não aceitem isso como o melhor. Esse não é o nosso padrão. Então, aí essa cultura ficou... Isso é exato, né? Você falou a palavra, cultural, é cultural. Eu compraria, eu comeria, eu gostaria de receber um produto assim. Exatamente. Quando os motoqueiros chegam lá, né? A mesma coisa, gente. Isso aqui Você não tá pode entregando amassar, não pode... Entendeu? Porque é o nosso cuidado. Claro, e é toda a cadeia, zelo. né? Porque ele é um terceirizado que não vai entregar de todo jeito, né? Exatamente. Porque quem vai receber lá comprou da do Norte. Se for o Antônio Zé, o Chico que trouxe, foi da Exatamente. do Então, eu Norte. penso isso. Abrir o saco, que ele tem uma grata surpresa. É isso que eu penso. Que pão lindo, que croissant bonito, que Mas sonho bacana. você fez um trabalho muito bom, porque o pessoal lá capricham demais. Claro que todo dia é um dia, né? Sim. Vão ter vez ou outra. Mas eu acho que essa coisa deslizes. do processo e a experiência de ambos no mundo de corporativo, né? Você trabalha em outras instituições, é diferente nenhum. Eu nunca trabalhei, não tenho experiência, vou começar a fazer. É uma coisa diferente. Vocês carregam com vocês a expertise de vocês trabalharem em instituições que têm processos. Que eu acho que quem tem essa experiência, se a gente olhar o histórico, e imaginar pessoas que teve a experiência de trabalhar numa instituição, onde tem processos, tem normas, onde tem, né, um passo a passo, dão certo porque trazem essa cultura, como você falou, para dentro do seu negócio. Seja ele pequenininho ou seja ele grande. Porque desde pequeno, você começar um negócio pequeno, você já determinar processo. É por isso que você só vai 2 vezes por semana. Isso. Você não é escrava do seu negócio. Isso. Você determinou processos, ficha... Estou imaginando. Se eu estiver errado, você me corrige. Isso mesmo. Processo, ficha técnica, receituário. Isso. É isso aqui que você tem que fazer. Isso, exatamente. Fazendo isso aqui do jeito que está aqui, não tem como dar errado. Exatamente. Então, vocês começaram pequeno com uma mentalidade de grande. Né? Então, eu não posso imaginar até onde vocês vão chegar. Talvez uma franquia, André. Olha, eu já trabalhei numa empresa que a gente implantava franquia. Spoiler. Esse daí tem visão ampliada, viu? Eu digo que Deus colocou assim na cabeça dele sempre coisas grandes, assim, né? Exatamente. Aquela e frase também, bem clichê, né? Sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo do trabalho. mesmo trabalho, exatamente. E também veio com a estrutura de aguentar chumbo grosso nas costas. Por isso que eu digo, quando ele falou naquela hora, tem que ser você, porque assim, sozinha eu não suportaria as pancadas do dia a dia, né? De empreender. E ele não, ele tá aqui. Teve uma vez, eu vou até compartilhar uma situação nas chuvas que tiveram, né, esse ano. A galeria nova, a loja nova. Então, até os proprietários não sabiam direito como é que ia ser. Nunca tinham passado por isso, né? Entrou muita água lá dentro da loja. Muita água. E aí, quando ele mandou o vídeo, eu disse, meu Deus, tudo de madeira lá na frente, os equipamentos lá atrás. Entrou água, assim, por dentro da produção também. Foi grave. 5 palmos de água. Foi meio punk, assim, quando eu olhei Você tirava e voltava. Eu já vi na rua. E os carros passavam. Meu Deus. Aí quando ele mandou o vídeo, minha vontade que eu tinha era de chorar, dizer, meu Deus Fecha do céu. Fecha a loja, bota os avisos para os clientes que não vai abrir. Já tô enxugando aqui. Já a gente abre. Aí as meninas filmaram e mandaram pra mim, ele cantando, louvando. Vamos embora. O café tá quentinho, tempo chuvoso. Espremendo aqui, ó, e puxando com o rodo e levando chuva pra tirar as coisas do bueiro. Essa história pra contar. Meu Deus. Então, assim, ele tem essa resiliência, né? Então, assim, eu acho que a gente se completa nesse sentido, porque ele aguenta, né? E eu fico ali ponderando, mas aqui é chumbo grosso, viu? É um equilíbrio perfeito. Porque senão a gente tinha chorado. Eu trabalho desde os meus 9 anos. Não, 9 anos com meu tio, assim. 9 anos com meu tio, mas assim, trabalhando mesmo desde os 12. Né? Aí a gente Viu de tudo já. Viu de tudo, né? Viu de tudo. Tudo de uma coisa, diga você. Você. Calejado. Com Deus na frente. Tem como dar errado. Não tem não. Eu só não quero estar em algo que não seja da vontade de Deus. Mas quando você quer da vontade de Deus, pode. Eu só queria dizer a você que às vezes a gente se planeja pra... Não, vamos fazer isso aqui porque vai chegar uma hora que vai ficar tudo certinho. Não vai. Verdade. Não vai. Empreender não é isso. Não vai ter nunca
mar calmo. Vai ter mar calmo por um momento, mas depois a tempestade vai chegar. E essa resiliência que Esther falou que você tem, é nessas horas que ela vem à tona e vai ser ela quem vai segurar o negócio. Ela vai chorar e você diz assim, bora louvar, trabalhar e jogar o pano. E é assim que é empreender. E quanto mais você cresce, irmão, mais difícil fica. Mais difícil fica, né? É que nem escalar uma montanha. Quanto mais alto você sobe, o ar fica rarefeito, você não consegue respirar direito, começa a doer tudo, você começa a olhar lá para baixo, começa a ter mais medo. É verdade. E para dizer assim, tem um chão, onde é que foi que eu cheguei? Cheguei até aqui, e agora? Exato. E agora é só olhar para cima, campeão. Porque lá em cima tem ele olhando também, esperando. Então, o que eu desejo, primeiramente, queria agradecer muito esse papo aqui, eu já queria, faz tempo, que desde quando eu tinha um estúdio, eu já pensava em trazer vocês pra gente trocar essa ideia aqui, bater esse papo, que eu acho a história de vocês incrível. E mais incrível agora que eu conheci os detalhes dela. E imaginar que vocês não tem nem um ano que eu digo de loja, que eu acho que o CNPJ, né, é coisa recente. E eu acho que Deus tem um projeto muito grande para o Norte, para vocês. Amém. Vocês são iluminados, talento, disposição, bom gosto, querer sempre o melhor. Né? Eu nunca fui lá para não ser bem atendido. Inclusive quando eu invadi lá com o Eduardo, né? Com o Eduardo. E as meninas ficaram todas com medo, mas não. Como você falou, o produto de vocês, ele proporciona experiência. Ele não só mata a fome de um momento, mas é uma experiência. E você, não, vou comprar para levar para casa, porque eu quero, né, colocar para minha família comer isso aqui, porque isso aqui é muito bom. E vocês continuem com essa cultura de sempre entregar o que vocês têm de melhor, né? Tanto no atendimento, no trato das pessoas e nos produtos, né? Porque vocês vão chegar muito longe ainda. Torço por isso. De verdade, sou fã de vocês. De verdade mesmo. Eu já tinha comentado até com a Gabi, com as pessoas, pô, preciso levar as pessoas, preciso contar a história dele, a história de vocês aqui, que é muito, muito bonita. E Deus tem um projeto do Norte, não é uma padaria e nem vai ser só uma boutique de pães, ela vai impactar a vida de muita gente. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui para contar a história, vocês vão estar com 50 funcionários, já com filial, André endoidando, já careca, já começou empreender assim, processo, né? Empreender é isso. Muito obrigado. Então, muito obrigado pelo vocês terem aceitado o convite. Nós que agradecemos. Eu fiz o convite, mas será que eles vão tão ocupados na correria, é da aula, não sei o quê, mas quando você fala na hora, na hora. Então, uma honra pra gente. Não, você tem morada aqui nos corações. Muito obrigado. E aproveitando assim também, viu, Flávio? Às vezes também a gente não se dá conta de quão é instrumento de Deus na vida das pessoas, né? E assim, eu já lhe admirava também de muito tempo, do seu trabalho, de quanto você é criativo, ousado. E você foi lá na loja quando a gente era tão pequena. Nós somos pequenos ainda, já acreditou na gente. Então, assim, que também você tenha muita força nessa caminhada, né? Nesses seus projetos. E que você também cresça bastante e cresça junto com a gente, né? Eu vi, como amigo, eu fico muito feliz quando vejo as pessoas terem sucesso. Pra mim é a melhor coisa do mundo. Eu vibro, torço. Eu na sua primeira visita lá na loja. Eu falei pro André, eu disse, o Flávio foi aí. Meu Deus, o que ele disse, né? Porque você conhece um tanto de lugar. Eu disse, meu Deus, o que é que ele achou? Me conta. Aí, não, ele só falou... E eu falei até com você também no direct, né? Normalmente sou eu que respondo o direct. Eu disse, aí, tudo bem? Não, e já veio um monte de gente que já foi, depois que eu indiquei pra lá. Tem um monte de gente que passei lá e, menina, é muito bom e tal. E realmente, não tô mentindo, nem porque tô na frente de vocês mesmo. No primeiro vez que eu saí de lá, acho que eu falei com minha esposa, vou levar um negócio que eu comprei lá nos produtos, vou levar, você não, é muito bom. É tanto que eu levei Eduardo. Que é uma referência no Brasil, no mundo todo de planificação. E ele saiu encantado com os produtos de vocês, entendeu? E eu levei Eduardo propositadamente. É tanto que eu levei, ele foi dar aula,
E depois da aula eu disse, olha, bora voltar lá. Tá vendo? Que né? foi outra honra, né? Ter o Eduardo Beltrame lá. Eu disse, meu Que Deus, invadiu como sua assim? cozinha, ele tem TDAH, Sim. ele tem TDAH já, é severo o TDAH dele, já invadiu, eu digo, meu amigo, você vai entrar no... Não, eu ia entrar na produção, eu vou dizer que eu vou no banheiro, ele disse isso. Foi. As meninas, eu não sei quem ele é, vocês não sabem, peraí que eu vou mandar o Instagram dele. São referências, gente, olha só quem chegou aí. E isso aí também foi bacana, porque eu disse, olha só, né, a gente tem que tratar bem a todos, a gente não sabe quem são as pessoas, o que aquele pequeno olhar e aquele momento pode repercutir, né? Exatamente. Que vocês nunca saibam aonde vocês vão chegar para que Deus leve vocês até o lugar onde Ele acha que vocês devem chegar. Porque eu acho que vocês vão chegar muito longe ainda. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado por esse papo. Né? E que pode vir outros aí, pode vir, tem umas coisas pra gente fazer. Esse negócio de criatividade, penso em umas coisas pra gente fazer. Que bom, estamos juntos. É isso aí. Muito obrigado, gente. Obrigada. Obrigado por acompanhar mais um episódio aí, o 25º. E tenho certeza que vocês vão gostar desse papo aqui, que foi, assim, uma aula de empreendedorismo em casal. Fica a dica aí. Um abraço e a gente se vê no próximo LookCast.